Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo aí, mas mais uma vez aqui eu vim pra gente dividir mais um pouquinho de conhecimento, certo? Para que a nossa vida seja cada vez mais leve. E hoje eu quero falar sobre um ponto que é o que faz a gente alcançar o nosso objetivo. Né? Nesse caso aqui, como a gente fala bastante sobre a questão do emagrecimento, que foi o que aconteceu comigo, eu vou entrar nesse campo, mas também serve para todas as outras áreas da vida, né? Mas eu também só cheguei a esse conhecimento, embora a gente já tenha clareza desse ponto que nós vamos conversar, mas colocar ele na nossa vida, atuar com ele todos os dias da nossa vida, nem sempre a gente faz, né? Então é sobre ele que eu vou conversar hoje com vocês, tá bom? Então vamos lá? Bom, no último vídeo, né, que a gente conversou um pouquinho, eu falei sobre 3 dicas que para mim foram o que mais fez sentido para que a minha vida se tornasse mais leve, né? Então, se você não assistiu, dá uma voltadinha lá no último vídeo e dá uma olhadinha lá sobre o que a gente falou, tá bom? Mas, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Eliane, esse é o canal Viva Leve. E por que que eu criei esse canal? Eu criei esse canal a partir do momento que houve uma transformação interna na minha vida muito grande, que a partir dela eu consegui externar muitas coisas que melhoraram a minha vida, entre elas 30 quilos que eu perdi dentro de 5 meses sem sofrimento, né? A partir do momento que eu entendi algumas coisinhas que estavam acontecendo comigo. Então, seja bem-vindo se é a primeira vez e se fizer sentido para você, se inscreve no canal, compartilha. E aqui, na verdade, a gente fala sobre questões que estão ligadas muito ao âmbito emocional e que é a partir dali muitas outras coisas se entrelaçam e faz, né, a gente seguir a vida muito bem ou se entrelaça e faz a gente seguir a vida muito mal, né? Então, vamos lá. Hoje o que eu quero falar com vocês é sobre uma palavra que ela é até pequena, mas às vezes a gente não entende muito bem na nossa vida como a gente pode atuar com ela. E essa palavra é determinação. Quando a gente fala determinação, a gente fala de uma palavra que parece que ela tem um pouco de peso, né? Como que eu vou ser determinado todo o tempo? Acontece tantas coisas na nossa vida, né? É tanta demanda do dia. E como a gente determina algo que às vezes é tão pesada pra gente, né? Então, se a gente for dividir essa palavra ao meio, então seria determine ação. A partir do momento que a gente vai lá na decisão, que a gente já falou um pouquinho também, né, no outros vídeos aí para trás, a partir do momento que a gente toma uma decisão que tem a ver com escolhas, a gente precisa determinar qual será a nossa próxima ação, para que aquele objetivo seja alcançado. E quando a gente determina uma ação simplesmente por achar que ela, né, vai fazer alguma diferença na nossa vida, meio que fica assim aleatório, meio solto. Então, às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz, né? Mas, quando a gente entende que a partir do momento, lá no comecinho, o primeiro vídeo que eu acho que eu gravei sobre isso, quando a gente entende que nós devemos nos amar antes de amar qualquer coisa ou pessoa, que a gente faz as escolhas a partir desse olhar, eu me amo e a partir disso eu vou fazer escolhas, vou decidir em fazer escolhas que façam bem para mim. Porque quando a gente ama algo ou alguma coisa, alguém, a gente procura fazer tudo de bom e cuidar daquela pessoa ou daquele algo, né? Quando a gente ama, quando a gente gosta demais. Então, a partir do momento que a gente entende isso, as nossas escolhas, o nosso olhar fica diferente para essas escolhas, né? E a partir do momento que a gente faz as escolhas, a gente precisa determinar qual ação que eu vou tomar a partir de agora
para que a minha vida nesses pontos melhorem, né? Então tem muito a ver também com outro vídeo que eu postei, o último, né? Tudo linkado. Se vocês olharem assim, né? Embora os últimos vídeos até demoraram um pouco de eu colocar aqui, mas tudo linka uma coisa com a outra. Então assim, eu decidi, primeiro eu me olhei, me amei, aí eu decidi fazer escolhas a partir desse amor que eu percebi que eu tenho sobre mim. E isso também é uma prática diária, porque senão a gente acaba se perdendo novamente, como eu fiquei quase 20 anos perdida aí, né? Então assim, eu me amo, agora eu decido fazer escolhas a partir desse olhar de amor por mim. E aí, a partir dessas escolhas eu determino quais ações eu preciso tomar para que essas escolhas realmente façam diferença na minha vida. Então, uma das coisas que eu falei, por exemplo, que para mim fez diferença, que foi eu não entrar numa dieta mais, porque todas as vezes que eu entrava em uma dieta, me cansava, o meu dinheiro às vezes não era suficiente para aquelas dietas, aí eu me perdia, tipo, hoje eu conseguia fazer, aí eu recebi hoje. Então essa semana eu consigo fazer, a semana que vem é tanta conta, tanta coisa, não sobrou dinheiro, aí eu não consigo fazer. Então, a gente não pode perder também esse olhar da nossa realidade, do que a gente está vivendo no momento. E aí, a partir daí, a gente determina quais são as ações baseadas na nossa realidade, né? Então, por exemplo, não adianta eu falar para você assim, você sempre comeu açúcar, então a partir de hoje você não come mais. Não tem como isso, né? Porque o nosso cérebro, ele já se viciou e já se acostumou com isso. Então não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso, mesmo porque aí causa sofrimento. E esses são os problemas das dietas. Porque aí você era acostumado a comer de tudo. Arroz, feijão, comia carne gorda e fritava carne cheia de óleo. Você comia tomava todo tipo de refrigerante, sei lá, 1 litro por dia, sei lá quantas latas por dia. Você bebe todos os dias álcool, né? Você fuma, que inclusive até uns anos atrás, aí, acho que em 2021 eu fiz um canal que eu descontinuei ele, mas até lá eu coloquei também sobre o fumo, né? Que também tem a ver com isso. A partir do momento que você entende isso que eu tô falando, e aí você chega nessa parte de determinar a sua ação, você vai aos poucos fazendo esse retrocesso, porque é um retrocesso. Muitas vezes a gente pensa que avançar é sempre ir para frente, mas na verdade tem algumas coisas que faz sentido você retroagir, você vir para trás. E que sentido eu quero dizer? Por exemplo, eu sempre comi muito açúcar, eu mesma era viciada em açúcar. Como é que eu paro? De hoje para amanhã eu paro de comer açúcar, de colocar açúcar nas coisas que eu sempre gostei? Não tem como, porque aí a gente vai ficar na abstinência, o nosso cérebro vai ficar gritando pra gente que a gente tá sem aquilo, sem aquele vício, sem aquela coisa que a gente todos os dias usava. Então a gente precisa adaptar o nosso cérebro. Então a partir do momento de que a gente vai descontinuar alguma coisa, assim como eu descontinuei lá o vídeo que eu falei, o canal que eu tinha antes, você vai aos pouquinhos fazendo essas trocas, né? Então, por exemplo, na minha casa, todo mundo comia arroz e feijão. Eu parei de comer arroz e feijão, porque eu entendi que para mim isso não fazia bem, mas eu não parei assim da noite pro dia. Eu fui diminuindo, só que eu determinei as minhas ações de retroagir, ou seja, ir voltando, tirando de pouquinho, até que o meu paladar, o meu organismo fosse limpo disso. Quando me limpou, fui tirando, aos pouquinhos, o meu cérebro foi se acostumando a ter cada vez menos disso, menos dose, eu fui aumentando a minha reposição disso, né? Porque não adianta você tirar uma coisa e não colocar outra no lugar. É óbvio que se você nunca comeu tão saudável assim, tão natural assim, tem que ser aos poucos mesmo. E as suas escolhas também, que você vai determinar aí as suas ações, tem que ser baseado também nas coisas que você gosta. Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu falar para você, troca, sei lá, o arroz por abobrinha, né? A quantidade que você comeria de arroz, come de abobrinha. Se você não gosta de abobrinha, não tem como, né?
Então precisa olhar para a sua realidade financeira e também precisa olhar para os seus gostos, porque também você tirar a Coca-Cola, né, que é um veneno, e colocar, sei lá, uma água tônica, né? Porque teve gente que me falou isso. Falou, já que você gosta de refrigerante, tira o refrigerante e coloca água tônica. Eu detesto água tônica, eu não consigo tomar aquilo, para mim é horrível. Então como é que eu vou trocar um refrigerante que o meu paladar era maravilhoso por água tônica? Não tem como. Então eu fui determinando quais ações diárias eu teria para ir diminuindo isso e aumentando outras coisas. Algumas coisas foram mais fáceis, né? Então, por exemplo, acho que eu já comentei aqui no canal que eu decidi que eu ia parar de comer carne vermelha, porque pra mim, eu percebia que não era um bom alimento pra mim. Por diversas razões que não dá pra falar aqui, senão vai acabar prolongando muito o vídeo. Mas o que eu fiz? A carne vermelha pra mim, pra tirar do meu cardápio diário, não foi difícil, porque não era uma coisa assim que pra mim era, nossa, como eu amo carne. Não. O frango eu já gostava muito, então era mais difícil. Então o que eu comecei a fazer? Eu fui pela carne. Eu comecei a diminuir. Se eu comia, sei lá, 4, 5 vezes por semana, eu comecei a comer 3 vezes por semana. Se eu comia no almoço e na janta, eu passei a comer só no almoço. E aí eu comecei a observar que conforme eu fui tirando a carne do meu cardápio diário e da semana, algumas coisas em mim foi melhorando. O peso que eu sentia, por exemplo, no meu estômago e que ele era bem mais alto, eu percebi que foi diminuindo. Então, algumas coisas eu fui vendo que realmente para mim fazia muito sentido e aí eu fui tirando. Então, quando foi dia 1º de janeiro de 2023, antes do dia 1º eu decidi, durante o ano eu fui decidindo que eu ia diminuir e que no dia 31 de dezembro de 2022 eu ia desistir da carne. E aí foi isso que eu fiz. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu falei, a partir de hoje eu não como mais carne vermelha. E não comi. Quando foi agora, durante o ano de 2023, a minha decisão segunda com relação à carne seria tirar o frango. Depois, em outros vídeos, eu posso até ir falando por que eu fui fazendo essa troca, né? Aí, o frango, por exemplo, para mim era mais difícil, porque da carne de frango eu gosto, né? Só que eu falei, isso pra mim também faz sentido tirar da minha alimentação, certo? Não é que você precisa tirar para emagrecer, porque uma coisa nem tem nada a ver com a outra, tá? Mas assim, o que tem a ver a forma, às vezes, como você faz. Mas o frango em si tem algumas questões que pra mim fez muito sentido tirar. Só que eu gostava, então eu falei, eu tenho que ir tirando aos poucos também. Então eu fui diminuindo. E aí durante o ano eu fui falando, quando foi dia 1º de janeiro de 2024, o frango não fará mais parte do meu cardápio. Então, desde o dia 1º, eu não tenho comido mais nem o frango, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você determina quais ações você vai ter e quais são os motivos, né? Que vai lá para aquela palavra também, motivação. Quais são os motivos para eu ter essa ação, né? Então, para mim faz muito sentido eu tirar, então eu fui tirando. Algumas coisas a gente precisa modificar, né, para poder ter resultado. E uma coisa que para mim também ajudou muito nessas trocas, nessas condições assim, para melhorar demais a minha condição física, emocional, tudo, espiritual, tudo, foi entender algumas coisas, né, relacionado à alimentação mesmo. Eu era viciada em Coca-Cola. E quando eu entendi que a partir do momento que você se ama, você não vai dar veneno para você, né? Você, por exemplo, você ama seu filho, você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama, sei lá, seu animalzinho, né? Você vai dar alguma coisa que você sabe que faz mal para ele, para ela? Se você sabe, você, por exemplo, tem sei lá, um móvel aí que você gosta ou um objeto que ele é de vidro. Você sabe, se você colocar ele num lugar que é frágil, que, sei lá, de repente não é um lugar muito adequado para ele, ele pode cair e quebrar. Você gosta muito desse objeto. Você vai colocar ele num lugar que vai deixar ele com uma fragilidade a mais para ele se quebrar? Também não, certo? Então, por isso que o primeiro ponto é entender
que você é a pessoa mais importante da sua vida e começar a se amar. Porque a partir do momento que você se ama, você vai fazer como esse objeto que eu falei. Se eu sei que isso faz mal para mim, mesmo que venha à vontade, na hora o seu cérebro já fala, isso é veneno, isso vai fazer mal para você. Hoje em dia tem coisa assim que quando passa perto de mim, que antes seria difícil eu negar, por exemplo, se alguém veio e me oferece, para mim seria difícil eu negar, eu comeria numa boa, assim, sabe? Eu pegaria, hoje eu não pego mais, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, a partir do momento que eu entendi o mal que aquilo fazia, não, eu sei que isso aqui é veneno. Ontem mesmo eu estava numa aula, que eu estudo muito sobre alimentação, sobre saúde, eu estou estudando muito, e também estudo muito sobre a mente humana. Onde eu estava numa aula que para mim foi incrível descobrir algumas coisas. E aí, uma delas eu já sabia que é isso que eu vou passar para vocês aqui. O entrevistador, né, que estava fazendo ali a mediação, ele foi e perguntou para esse médico, eu esqueci o nome do médico agora, mas perguntou, ele não é brasileiro não, eles são dos Estados Unidos e tal. Tanto o entrevistador que estava lá mediando, né, porque é uma aula, né, uma videoaula, e o médico. E aí ele foi e falou assim, bom, se você tivesse que elencar 3 alimentos que assim faz mal para tudo, né? Porque tem alimentos que é pior para uma coisa, pior para outra, mas de repente em alguns pontos do nosso organismo ele não faz tanta diferença assim. E aí ele perguntou, fala para mim 3 alimentos top 3 assim que você falaria. Isso é veneno para qualquer relacionado a qualquer coisa do seu corpo, sua mente, de qualquer coisa. Aí veio o refrigerante. Primeiro de todos, refrigerante. Só que eu já tô livre disso, né? Ainda que às vezes, igual ano passado, dependendo, tomava um golinho, 2 dedos e tal. De vez e nunca. Mas já, pra mim, não faz mais diferença. Por exemplo, eu não consigo tomar um copo daqueles descartáveis pequenos de refrigerante. Mesmo que alguém me dê, eu não vou conseguir. Aí, o segundo, ele falou açúcar. Açúcar. O açúcar é altamente inflamatório. E no refrigerante, ele é quase 100% é açúcar. Então, né, já deletou para mim total. Aí o açúcar é o segundo que ele colocou. E o terceiro, alimentos ultraprocessados. E aí a entrevistadora falou, mas o que você julga ser, tipo assim, para ficar mais fácil entendimento para todo mundo, os alimentos ultraprocessados? Aí ele falou, tudo que você compra que vem em caixas industrializadas, né? Você vê lá e que tem um monte de coisa. Ele falou assim até, você quer saber se o produto é ultraprocessado? Quando você pegar a caixinha que você for comprar alguma coisa, tiver na caixinha, aí tiver mais de 3 ingredientes lá que você não entende o nome, que você não sabe nem de onde saiu, que você nem imagina que seja aquilo, pronto, já descarta. Porque é sinal que tem muito corante, tem muito... esqueci o nome agora, que dá conservante, tem muito tudo que deixou de ser natural ali, ó, a 1000 anos de distância, né? E aí, ele falou, esses 3 são os top 3, assim, do morre logo, entendeu? Ou então, mesmo que você não morra logo, fica aí sofrendo. Então, conforme a gente vai entendendo, o importante de tudo, esses passos que eu tô passando para vocês desde o começo lá, é o que a gente precisa ir colocando na nossa vida, mas não precisa ser de hoje eu vou, por exemplo, vou descobrir, vou me amar, aí hoje eu já tiro tudo, já escolho tudo que eu vou fazer, e hoje eu já determino tudo que eu vou fazer também. Não, é aos poucos. Escolhe hoje, agora, pensa aí, o que eu tô fazendo que pra mim eu sei que faz muito mal. Eu tomo muito refrigerante? Eu vou diminuir. Ainda que seja assim, sei lá, na semana eu tomo todos os dias, almoço e janta, 2 copos. Da minha janta, a partir de hoje eu tomo um copo só. Eu fiz isso com pão, eu acho que eu falei também em outro vídeo como eu fiz para tirar o pão, porque o pão também era um vício, eu comia 3, 4 pãezinhos de manhã, né? E hoje em dia eu não como pão, a não ser num caso muito necessário, igual já teve vez aqui esse ano, por exemplo, na minha casa, que a única coisa que tinha naquele momento para comer era pão, eu tava com fome, eu comi o pão. Mas assim, nem de longe era a mesma quantidade que eu comeria
4, 5 anos atrás, né? Então, assim, então elenca aí, ó, essas coisas, né? Vai colocando uma ordem para você entender. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Primeira coisa. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Repete isso aí, ó, quantas vezes for necessário. Eu, sendo a pessoa mais importante da minha vida, eu preciso me amar todos os dias, me apaixonar por mim todos os dias. Segunda coisa, a partir do momento que eu me amo, eu vou me cuidar. A partir do momento que eu entendo que eu vou que eu me amo e que eu vou me cuidar, quais são as escolhas que eu preciso decidir hoje? Eu faço tal coisa, faço isso, faço aquilo outro que eu sei que não faz bem para mim, que eu preciso mudar. Qual dessas coisas eu vou colocar como primeiro? O que eu vou mexer primeiro? De preferência, aí tem dois lados. Ou você escolhe logo a que você sabe que te faz muito mais mal, né? E aí já vai começar por ela, tirando de pouquinho, até você ser liberto disso. Ou você vai pela mais fácil também, pode ser. Que a mais fácil fica melhor, igual eu, por exemplo, era mais fácil eu começar tirando a carne vermelha, né? Então, eu fiz isso. Mas o importante é não desistir. E você ir fazendo essas partes. A partir do momento que você escolheu lá qual a decisão que você ia tomar e das escolhas, eu escolhi isso. A partir de hoje eu quero diminuir isso. Qual a ação que eu vou determinar que eu vou ter a partir de agora para diminuir isso? Aí você começa a fazer. E cada vez que você perceber que você está deixando, celebre muito, ainda que seja pouquinho, celebre muito. Porque o seu cérebro, quando você celebra, ele entende que aconteceu um evento muito, muito bom. Então ele vai querer vivenciar isso de novo, de novo, de novo. E aí vai ficar muito mais fácil você se retirar desse malefício aí da sua vida, tá bom? E aí, só para finalizar, uma coisa que para mim de tudo é muito importante é quando a gente entende que como criação de Deus e a gente se reconhece como filho dele, que eu até falei no vídeo passado, como filho, filha de Deus, a gente entende que a gente tem um corpo que foi a nós emprestado para guardar uma coisa muito importante, que é o Espírito de Deus, o fôlego de vida, o nosso oxigênio. E aí ontem, eu já ouvi outras vezes, mas ontem que o médico falando de novo, eu fiquei, né, assim, estarrecida novamente. Que nós, dentro de nós, do nosso corpo, nós temos 95 mil quilômetros de veias para passar nossa circulação. E através da nossa circulação que é levado oxigênio para nossas células, né? Para que a gente possa ter também células saudáveis e com isso desencadeando também a nossa saúde, né? Porque é tudo assim, não dá para explicar tudo aqui. Mas o que eu, né, olhando para isso assim, olha só como Deus é tão bom. Dentro do nosso corpo, 95 mil quilômetros de veias. Dá uma olhada nisso. E aí a gente não cuida disso. É a parte responsável de levar oxigênio, nutrientes para o nosso corpo e a gente não cuida. E uma das partes mais afetadas na minha vida foi a circulação. Só que eu não entendia, para mim era um acaso, tipo assim, porque falam muito, né, quando a doença hereditária, né? Porque meu avô tinha, minha mãe tinha. E aí falavam-se muito da hereditariedade. E na minha cabeça era isso. Entendeu? Eu com 10 anos já começou a estourar varizes em mim. Eu tive trombose, eu tive problema sério, erisipela nas 2 pernas. Foi um processo muito difícil, tive que operar as 2 pernas em 2016. Passei por situações muito difíceis por conta disso. Só que eu não entendia que, na verdade, vai muito além da hereditariedade, né? Passava por um processo de desamor. Pois é. Então, assim, é uma questão muito ampla que não dá pra gente falar tudo de uma vez. Mas se você seguir só esses passos que eu te falei até agora, você vai ver que já vai fazer uma diferença muito, muito grande na sua vida.
E aos pouquinhos, diariamente, você vai tendo cada vez mais vontade de fazer e melhorar. E aí algumas coisas que antes pareciam tão difíceis começam a se tornar fáceis. Mas para isso você precisa seguir esses passos, tá bom? E eu acredito muito que se você seguir e pedir a Deus, seu Pai, que Ele entre com direcionamento, que Ele atue sobre a sua vida, que Ele te dê sabedoria, entendimento, discernimento, igual Ele tem me dado com relação às alimentações. Gente, eu fico cada vez mais boba quando eu estudo mais sobre alimentação. Eu fico cada vez mais bestificada como eu pude gastar tanto dinheiro com remédio na minha vida. E hoje, praticamente, eu não tomo remédio mais pra nada. Esse mês eu tomei um comprimido para cólica e só um comprimido. Isso porque eu precisava sair. Porque se fosse um dia que eu não precisava fazer nada, eu nem esse comprimido eu teria tomado. Porque aí daria tempo eu esperar, né? Mas antes, para você ter uma ideia, ó, eu falei que eu tomei um comprimido esse mês. Esse mês. Um comprimido. Porque eu fiquei com cólica menstrual. Agora você dá uma olhada. Você sabe quantos comprimidos até 2019 eu tinha que tomar quando eu estava com cólica menstrual? Pois é, eu tomava de 8 a 10 comprimidos por dia, nos 3 primeiros dias do meu ciclo menstrual, porque eu ficava acabada, morrendo de dor, com diarreia, com tudo que você imaginar me dava. E isso porque eu já tinha melhorado. Em 2019 eu já tinha dado uma melhorada nessa questão, porque tive filho, não sei o que, acho que tem alguma interferência, né? E eu tinha melhorado. Mas era de 8 a 10 comprimidos para eu conseguir, inclusive, poder ir trabalhar. Porque senão eu não conseguia mover uma perna de dor, de tanta dor que eu sentia. E aí, para você ver, olha a diferença. Esse mês, e assim, de 2019 para cá, eu não tomo remédio. Quase para nada mesmo, só para cólica. E eu só tomo nesses casos igual foi agora. Eu só tomei um comprimido. Isso porque eu precisava sair. Porque senão, e nem esse eu teria tomado. Porque eu ficaria quietinha aqui dentro, ia tomar meus chás e tal e pronto. Eu ia melhorar. Então, para você ver como faz diferença tudo isso que eu tô passando para você. Certo? Eu gostaria de poder fazer uma explicação muito mais ampla sobre algumas questões que até eu tô querendo começar a preparar. Mas isso teria que ser, pelo menos, igual as pessoas fazem em live, né? E a minha intenção seria fazer. Mas para fazer um vídeo assim, ao vivo, eu preciso ter pelo menos 50 inscritos no canal. Eu fiquei muito feliz que na noite de Natal, de Ano Novo, né? Assim, em menos de 24 horas, eu ganhei de presente mais 20 inscritos, né? Coisa que desde abril, lá, maio, sei lá, foi mais demorado o processo. Então, eu cheguei a 44 inscritos agora. Então, assim que eu chegar aos 50 inscritos, eu vou marcar com vocês e eu vou fazer mesmo uma aula bonitinha, de um circuito mesmo, que você pode fazer aí na sua casa, que você vai conseguir, talvez com mais facilidade, entender esse processo melhor, tá bom? Porque aqui nos vídeos, né, fica um pouquinho corrido. Amanhã eu quero mostrar para vocês um prato, né, um cardápio, na verdade, que normalmente eu gosto de me alimentar. Esse vai ser a primeira vez que eu vou fazer nesse formato. Já comecei a fazer hoje e amanhã eu vou finalizar para poder mostrar para vocês sobre esse cardápio. Porque às vezes quando a gente está nessas trocas, a gente fica muito perdido. Então, tem uma nutricionista que eu sigo, sou apaixonada pelas coisas que ela coloca, né, de alimentação e tal. E aí muita coisa eu comecei a partir dela. Mas hoje em dia eu já consigo eu mesma montar algumas coisas que vêm na minha cabeça, que pro meu paladar é muito bom. E de repente essas ideias podem te ajudar também, tá bom? Então a gente vai dividindo aí e compartilhando os nossos conhecimentos para que você também fique bem, não só no seu corpo físico, mas no seu corpo espiritual, no seu corpo mental também, tá bom? Então, beijo, boa noite
E até amanhã, que eu vou gravar o vídeo desse cardápio aí que eu fiz para de repente te ajudar com uma ideia para você trocar uma refeição ou outra aí, te ajudar nesse processo de emagrecimento sem sofrimento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.